Queridos irmãos, paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, estudando nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando nossa 7ª lição da nossa revista de jovem deste 2º trimestre. O título da nossa lição: a realidade bíblica do casamento. Vamos mostrar que o padrão bíblico, o padrão familiar que Deus criou, permanece sendo o modelo a ser praticado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. A realidade bíblica do casamento. Esse é o título da nossa 7ª lição. O tema da nossa revista, sempre lembrando o padrão bíblico para a vida cristã. Vamos falar hoje sobre a importância do casamento, o casamento segundo o modelo que Deus estabeleceu. Nosso texto principal, textual, está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Resumo da lição: o casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Os objetivos da nossa 7ª lição mostrar o que é o casamento dentro de uma perspectiva bíblica, saber como deve ser o tratamento entre o casal e ressaltar algumas questões importantes que precisam ser observados no casamento, tá? O casamento, a igreja, ela segue o modelo bíblico, ou seja, monogâmico, um só homem, uma só mulher, heterossexual, macho e fêmea, e monossomático, ou seja, conforme diz a palavra de Deus, tornam-se os dois uma só carne, né? Então, nesse modelo divino de casamento, é nele que a igreja permanece, entende? O mundo, o modelo de casamento criado por Deus vem sendo bombardeado, vem sendo ameaçado por uma série de opções, né? Vamos dizer assim, modernas, de união que não está de acordo com a palavra de Deus. É a chamada banalização do casamento. O casamento, ele é sagrado. O casamento segundo o modelo padrão divino, homem e mulher, macho e fêmea. Nosso texto bíblico está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo do 1º ao 9, ao 9. Tem também essa passagem em Mateus, em Lucas, tá? Aqui o nosso autor, o nosso comentarista, está pegando aqui a passagem escrita pelo evangelista João Marcos. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-lo como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á
a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, biblicamente falando, o modelo abençoado divino de casamento, com a bênção de Deus, é o casamento entre um homem e uma mulher, um macho e fêmea, tá? É o casal, é o modelo que Deus formou. O que passa disso é criacionice humana. Primeiro tópico da lição, o que é casamento, uma definição, Deus e o casamento, e as bênçãos de Deus para aqueles que se casam, tá? Então, o casamento, ele é a união entre um homem e uma mulher, ou casamento bíblico, modelo padrão bíblico. Novamente, nós ficamos com o que a palavra de Deus ensina, tá? Então, o casamento é a união entre um homem e uma mulher que decidem, de comum acordo, formar uma família, apoiando-se mutuamente e demonstrando amor e respeito um para com o outro, por meio de um acordo, de uma aliança entre os dois, com a bênção de Deus e da sociedade. A palavra de Deus requer que essa união seja feita entre um homem e uma mulher, né? A criação divina fez. Deus criou um homem e uma mulher para que se ajudassem e se completassem. E sempre que há um casamento, ele é realizado com a presença do Criador, Deus, e do homem e da mulher, tá? Os seres criados. Quando há uma união que é realizada entre pessoas do mesmo sexo, Deus não tem a bênção de Deus. Deus não abençoa aquilo que a palavra dele diz que abominável é, que é abominação. Está contrário à natureza. Tanto registrado lá em Levítico, quanto na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Então, Deus não abençoa uma união entre duas mulheres, entre dois homens. Não tem a bênção de Deus, ok? O Eterno, o Deus, ele instituiu o casamento, Gênesis, né? Portanto, deixará pai e mãe e unir-se-á o homem à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se um homem, se ele é fiel à sua esposa e cuida dela, da mesma forma a mulher é fiel a seu esposo e cuida dele, a bênção de Deus está neste casamento, tá? Demonstra a pessoa, a mulher, tanto a mulher quanto o homem, vai mostrar a sua fidelidade a Deus, tá? Nem sempre o povo de Deus no Antigo Testamento seguiu essas orientações. Infelizmente, eles deixaram-se ser influenciados pelas culturas pagãs, pelos povos que estavam ao redor deles. Tanta orientação de Deus para que não imitassem estas nações, estes povos, tá? A gente, lá no livro do profeta Malaquias, já pós-cativeiro, depois que o povo havia voltado do cativeiro babilônico, nos dias ali do profeta Malaquias, Deus usa o profeta para trazer uma repreensão aos homens de Judá, tá? O que acontece? Eles haviam, depois que haviam voltado do cativeiro, haviam se restabelecido na terra, os homens estavam deixando as suas mulheres e casando com mulheres mais novas. E aí eles iam entregar o sacrifício, oferecer adoração, né? Adoração ao Senhor. Chorava lá,
aquela coisa, mas Deus não estava respondendo, Deus não estava ouvindo. Aí Malaquias vai dizer no capítulo 2, versículo 14: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, da tua aliança, a mulher com que casastes. Os homens estavam deixando suas esposas e casando com mulheres mais novas. E, além disso, desse erro, também mulheres ainda pagãs, né? Estavam se divorciando das suas esposas e casando com mulheres muito mais novas, abandonando, quebrando aquela aliança. Deus não estava ouvindo as orações deles, tá? Então, há uma séria advertência aqui. Deus abençoa e Deus zela por esta aliança. A bênção de Deus está para aqueles que se casam dentro do padrão bíblico. Pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que os filhos, eles são bênção de Deus. E para gerar filhos, obviamente, precisa ter a união, né, entre um homem e uma mulher. E esta união precisa estar dentro da bênção de Deus, debaixo da bênção de Deus, que é o casamento legalmente, tá? Quando não ocorre isso, há uma série de consequências. A gente pega o exemplo bem conhecido, que é de Abraão, Sara e Agar, tá? Deus havia prometido que Abraão e Sara teriam filhos, precipitaram-se dando Agar para deitar-se com Abraão, nasceu Ismael. Não foi um plano de Deus, não estava debaixo do plano, não estava no plano de Deus, mas Ismael veio. Obviamente que Deus abençoa, né? Deus abençoou, mas as consequências desses atos de uma terceira pessoa dentro de um casamento trouxe sérias consequências e até hoje trazem, né, que é esta luta entre os descendentes do filho de Abraão com Sara, Isaac, e os descendentes do filho de Abraão com a egípcia Agar, os palestinos, tá? Então, há até hoje este atrito, este desentendimento por causa de uma atitude precipitada, tá? Então, o casamento, ele precisa seguir o modelo estabelecido, criado por Deus. Quando há uma terceira pessoa, sempre trazem muitas dificuldades dentro da família, como nós observamos nos tempos bíblicos, que eram aceitos, não segundo a vontade de Deus, mas eram aceitos. E consequências ruins aconteciam por causa destas atitudes. Então, o casamento nos tempos bíblicos não era diferente, o princípio não era diferente do que é hoje. O princípio é o mesmo, que é conforme a palavra de Deus ensina, monogâmico, um só homem, uma só mulher, um só parceiro, heterossexual, macho e fêmea, e, conforme diz a palavra de Deus, monossomático, né? Tornam-se os dois uma só carne, tá? O segundo tópico da lição, o tratamento entre o casal, a aliança diante de Deus, o trato com a esposa e a mulher e o trato com seu esposo, tá? O casamento, ele é um evento celebrado diante de Deus no Novo Testamento, registrado lá no livro do Evangelho, escrito por João, no capítulo 2, a partir do versículo 11, está lá Jesus sendo convidado para um casamento, tá? Um casamento conforme o padrão bíblico. O que é que acontece? Jesus vai
E é neste casamento que Jesus realiza o seu primeiro milagre. Registrado ali, o casamento aconteceu numa comunidade, ali no território da Galileia, chamado Caná, Caná da Galileia. Jesus, sua mãe, possivelmente seus irmãos foram convidados, o vinho acaba e Jesus transforma ali água em vinho, mantendo ali a alegria, a felicidade naquele casamento. Então observe que Jesus abençoou aquele casamento, né? Quando faltou o vinho, Jesus trouxe a bênção através ali do vinho. Então está ali debaixo da bênção do Senhor, conforme Jesus vai dizer aqui em Mateus, aqui em Marcos, no nosso texto bíblico. Aquilo que Deus ajuntou, macho e fêmea, homem e mulher, não separe o homem. E sobre o trato do marido para com a esposa, existem várias palavras, né, que devem descrever o trato que o homem precisa ter com a sua esposa, né? Deus estabeleceu princípios que o homem precisa honrar, tá? O primeiro, não pode faltar, que é amar. Efésios capítulo 5, versículo 25, Deus está ali através da orientação de Paulo, né, para que os maridos devam amar suas esposas, assim como Cristo ama a sua igreja, tá? Assim como Jesus ama a sua noiva, a igreja, o homem ele precisa também cuidar, zelar, amar a sua esposa, precisa honrar, né? Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro está dizendo ali que Pedro destaca que se o esposo não trata bem sua esposa, as suas orações podem serem impedidas de, de obter resposta. Tá? Deus escuta, Deus ouve todas as coisas, mas ficam sem respostas, porque é necessário que o esposo honre a sua esposa, tá? Cabe também ao homem defender sua esposa e prover tudo o que for necessário, tá? Para que ela se sinta protegida, tanto na parte física como emocional e espiritual. E Salomão vem descrever em Provérbios, capítulo 18, versículo 22, e quem encontra uma esposa encontra algo excelente. A palavra de Deus, na palavra de Deus, a gente encontra regras de convivência, tanto para o homem quanto para a mulher. A gente pega o livro de Cantares, a gente vê aquela bela história de amor entre Salomão e a Sulamita, tá? Um casal apaixonado. Então, a palavra de Deus, ela traz instruções, ensinamentos para o casal de uma forma muito especial. A esposa ela deve honrar seu marido respeitando, sendo submisso ou estando debaixo da missão que Deus deu para o marido. Tá? A mulher ela é uma ajudadora, uma adjuntora. O marido está apoiado nela, ela apoiada no seu esposo. Tá? Então, ela está debaixo da missão que Deus confiou ao seu marido. Homem e mulher, eles não são concorrentes, tá? Entre si, nem deve ser concorrente diante de Deus, tá? São uma só carne, tá? São companheiros que trabalham junto em prol da família, né? Com a função específica que Deus deu a cada um. O homem, Deus deixou a responsabilidade de liderar o lar com a certeza de que será cobrado pela sua liderança. Da mesma forma, a mulher, Deus ordenou que fosse uma auxiliadora, né, idônea, e isso nada diminui seu papel no casamento.
tá? E para a gente finalizar, outras questões sobre o casamento. Por exemplo, até que a morte os separe. Tem a questão do divórcio, tem a questão do morar junto e tem as diferenças entre o que é bigamia, poligamia e concubinato, ok? Então o casamento ela é uma aliança até que a morte os separe. Infelizmente, em nossos dias já se casam com a ideia de que se não der certo, você separa. Então, se você jovem, você homem, você moça, tem essa ideia mundana na sua cabeça, é melhor parar e refletir, porque não está de acordo com o que a palavra de Deus ensina, tá? O casamento é uma bênção de Deus e a palavra de Deus ela não perdeu a sua validade. Ela continua sendo viva e eficaz, tá? Desde o momento que Deus estabeleceu, que Deus soprou, né, a sua palavra abençoando o casamento, ela permanece sendo válida até hoje. A palavra de Deus ela não perde a sua importância, tá? Nos dias de Paulo vai falar sobre a questão da viuvez. Ele reconheceu que a mulher, quando ela está viúva, obviamente que ela pode atrair novamente um novo casamento, né? Desde que se case ali com a bênção do Senhor. E esse princípio também, obviamente, está para aqueles que é solteiro, né? Casar com uma moça desimpedida, o homem, a moça casar com um jovem, com um homem desimpedido, tá? A união jamais deve se um cristão jamais deve se casar com alguém que não seja cristão. Vai gerar problemas, vai gerar dificuldades. Amós vai dizer no seu livro que como andarão dois juntos se não tiverem de acordo, tá? A moça vai querer ir para a igreja, o esposo vai querer ir para o barzinho. Como é que vai dar certo? Ou vice-versa. Não dá certo, tá? No princípio, tudo é flores, tudo é muito bom, mas depois vem os problemas, passam a aparecer, tá? Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que a comunhão entre a luz e as trevas não dá certo. Que comunhão há entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, tá? Muitos vão pela aparência física, e esquece de olhar para os detalhes interior, tá? A personalidade da pessoa, o caráter da pessoa, tá? Então a gente precisa ter cuidado, ok? A fé cristã ensina que para que o casamento seja harmonioso deve ser pautado por princípios bíblicos, princípios espirituais e não somente os atrativos físicos, né? Pois a beleza e a juventude são efêmeras. Provérbios 31, capítulo 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, ok? Então a escolha com quem vamos nos casar, a responsabilidade, obviamente, é nossa. Por isso precisamos escolher bem e o principal é esta pessoa teme a Deus, porque eu como cristão, você como cristão, você vai querer ter alguém ao seu lado que sirva ao mesmo Deus, que siga os mesmos princípios, certo? Se está com a ideia que não seja com outro pensamento que não seja esse, olhando apenas para o físico, o exterior da pessoa, provavelmente, certamente, uma pessoa que pensa dessa maneira vai se deparar com muitos problemas na frente.
tá? Casamento é a união entre duas pessoas com personalidade diferente, com culturas, às vezes cultura diferente, costumes diferentes, duas mentes diferentes, né, que precisam estar de comum acordo, né, para que o casamento dê certo e conforme diz a palavra de Deus, até o último minuto da vida, entende? Então é preciso pensar bem, orar ao Senhor, pedir direção ao nosso Deus. E o divórcio? O divórcio é o fim da união conjugal, tá? Não foi planejado por Deus, mas era uma prática considerada comum nos tempos bíblicos por causa da dureza do coração de muitos. Havia quem pensasse que o divórcio poderia ser iniciado por qualquer motivo se pediu o divórcio, tá? Por exemplo, se durante o almoço, a comida passasse do ponto, queimasse, era um simples motivo para se pedir o divórcio. Como é no caso aqui de Malaquias, os homens porque suas esposas estavam ficando velhas, estavam dando divórcio, se separando e casando com mulheres mais novas. Então, não foi desse jeito que Deus criou, que Deus estabeleceu, tá? Mas Jesus deixou claro que o divórcio só é aceito em caso de relação, né, de sexual fora do casamento, né, ilícito, né, que aí sim se torna uma exceção. Em nossos dias, o divórcio tem ganhado proporções alarmantes, infelizmente, até no meio da igreja, dos cristãos, mas não é assim que Deus deseja, tá? Então, quem assim age, irá pagar um grande preço, um alto preço, tá? Se a pessoa teme a Deus, ele vai seguir. Obviamente que existem casos e casos que precisam ser analisados cuidadosamente, mas o princípio bíblico é que mantemos nosso casamento. Por isso a questão de olhar antes, de orar antes, de analisar cada detalhe antes, não olhar simplesmente para o exterior, porque problemas surgirão no casamento. Então, se não estiverem com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito de honrarem a Deus, de honrarem um ao outro, se a mulher tem na sua mente que seu casamento durar para sempre, até que a morte os separe. Se o homem está com a ideia de que se não der certo eu separo, se a moça engordar eu separo, se não sei o que eu separo, não dá certo, entende? Tá vendo a incompatibilidade? Então, o namoro é um momento, é um tempo de conhecimento, de se conhecerem, né, características, personalidades, temperamentos, não se conhecerem sexualmente falando, tá? Isso aí só depois do casamento. Por isso é importante esse tempo para se conhecerem, para saberem, para se planejarem, para verem se estão de comum acordo. Infelizmente, quem paga maior preço com tudo isso são os filhos, que precisam estar neste meio, neste fogo cruzado entre o desentendimento entre o homem e a mulher. E morar juntos, nem pensar. Biblicamente falando, nem pensar. O casamento vem sendo considerado dispensável por esta sociedade capitalista, essa sociedade instantânea, que já pensa com a ideia, não deu certo, casa hoje, amanhã se separa, atrai outro casamento, se separa e vai vivendo essa vida toda errada, tá? Então, quando o casal decide viver juntos sem o ato formal do casamento diante de Deus e da sociedade,
está vivendo, obviamente, uma fornicação, ou seja, mantendo relação sexual antes do casamento. Da mesma forma, quando a, a relação extraconjugal, ou seja, o adultério, quando um dos cônjuges mantém relação sexual com uma outra pessoa, também está fora da vontade de Deus e é abominável aos olhos do Senhor. E a gente finalizando aqui, a bigamia, a poligamia e o concubinato. A bigamia é o ato de se ter ou de se atrair um novo matrimônio, sem que o que a pessoa tem antes tenha se desfeito legalmente, encerrado legalmente. A pessoa está dentro do casamento, não se desfaz desse casamento legalmente, vai e atrai outro. É a chamada bigamia. A poligamia é quando a pessoa atrai mais de um parceiro sexual, no caso, 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, um homem. Tá? Nos tempos bíblicos, eram permitidos, não segundo a vontade de Deus, mas era permitido que um homem tivesse mais de uma mulher, e sempre trouxe problemas para esses que assim agiam. A gente observa que desde Abraão com Agar, né, Isaac e Rebeca não tiveram esses problemas. Jacó já teve uma série de problemas quando ele casou assim, foi enganado ali por Labão, seu sogro, e casou com as 2 irmãs, com Leia e com Raquel. Foi uma série de problemas na vida de Jacó. Então era permitido, mas nem foi a vontade de Deus. E sempre houve problemas no casamento, na vida de quem assim procedeu. No Antigo Testamento, né? Então era permitido isso, permitido. Não era a vontade de Deus. E o concubinato, nos tempos bíblicos, ele acontecia, né, que os homens, além de ter suas mulheres, tinham várias outras concubinas, que se dava a partir da compra de mulheres, né, no mercado ali de escravos, quando as mulheres eram raptadas e também quando eram prisioneiras de guerras, ou seja, os homens eram mortos, as mulheres acabavam tendo que se sujeitar e serem mais uma esposa daqueles que venciam a batalha, tá? Quando as mulheres não eram mortas, elas se tornavam esposas daqueles homens, porque no Brasil existe, né? No Brasil, concubinato é a relação entre 2 pessoas que não podem se casar por algum impedimento legal, tornando essa relação ilegítima. Está lá no artigo 1727 do Código Civil, o chamado concubinato, quando é a relação entre 2 pessoas que não podem se casar, estão impedidas tem algum impedimento legal ali que impede que eles se casem e se tornem esta união chamada concubinato. Então Deus não proveu esse modelo, mas criou, conforme está lá em Gênesis 2, um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. O plano divino desde a criação foi que o casal demonstrasse amor e fidelidade um para com o outro, ou seja, uma relação hétero, homem e mulher, e monogâmico, um só homem e uma só mulher. Na nossa cultura, no nosso tempo, há uma infinidade de união aí entre uma confusão exacerbada, mas um padrão moralmente bíblico aceito pela palavra de Deus é o casamento entre um homem e uma mulher, tá? Desimpedidos que se casam
debaixo da bênção de Deus e da sociedade. Então, Deus não abençoa, Deus não está presente, Deus não dá sua bênção para uma união, um casamento entre dois homens e duas mulheres. Por quê? Porque vai contrário à sua palavra. E Deus não se contradiz. Que Deus abençoe.